sejam muito bem-vindos a essa super aula. Eu sou o fisioterapeuta Murilo Rezende e hoje a gente vai conversar sobre um material que eu elaborei para vocês, um material completo para que você consiga utilizar de estudo e também para aplicar a sua reabilitação funcional em idosos de maneira prática, assertiva e muito fácil. Vamos juntos hoje falar sobre esse guia prático. Ele é a versão 2.0. Quem já fez o curso em 2022 comigo, já vivenciou essa experiência. Agora tem uma atualização. Ele está ainda melhor, com aprimoramento, para que se torne cada vez mais fácil, prático na sua utilização. Então, aqui na primeira página é a apresentação. Na segunda, a gente tem uma contextualização, no qual a gente fala, o impacto direto de doenças e do envelhecimento dos nossos sistemas, talvez associado a comorbidades, pode ocasionar na redução da capacidade funcional das pessoas idosas, interferindo diretamente na qualidade de vida, limitações nas atividades de vida diária, restrição da participação do idoso no seu contexto social e, consequentemente, problemas biopsicossociais. Dessa forma, filhos, um programa de reabilitação ele se torna necessário para que o idoso retorne todas essas funções, essas condições da saúde o mais ideal possível. Dentre os objetivos na reabilitação, diminuir a dispneia, melhorar a resistência, a tolerância geral ao exercício, capacidades cardiorrespiratórias, estímulo cognitivo, reduzir a ansiedade, recuperar a perda funcional, melhorar a qualidade de vida, equilíbrio, minimizar o risco de complicações, quedas, reduzir o tempo de internação hospitalar, taxas de mortalidade, riscos de readmissão hospitalar e auxiliar no retorno à sociedade. Então, filhos, é mais do que importante o programa de reabilitação a partir de tudo isso que a gente está vendo aqui. Deve-se considerar a necessidade de cada indivíduo, sua função, visto que cada paciente tem sintomas individuais, histórico, vivências diferentes para cada doença. A gente não reabilita a doença, a gente reabilita as queixas, sintomas e sinais do nosso paciente. Por isso, que eu ensinei no módulo de avaliação mais de 15 avaliações para que você entenda todos esses fatores, critérios separadamente. Para finalizar, ressalto que esse protocolo foi atualizado em setembro de 2023 e pode sofrer alterações para que melhor contemple o nosso paciente. Resumo, vou estar sempre atualizando e melhorando para vocês. Aqui, basicamente, alguns cuidados na realização do exercício que a gente deve ter, utilizando sempre um oxímetro de pulso, para a gente ver tanto frequência cardíaca quanto saturação periférica de oxigênio, sendo que se o paciente saturar mais de 4% durante o exercício, a gente deve ter cuidado. Por exemplo, 98% em repouso, durante o exercício foi para 94%. Ver se o paciente está tudo bem, se tem algum sinal, algum sintoma que limite o exercício. Isso está relacionado à fisiologia, à dinâmica do paciente, hemodinâmica do nosso paciente durante o exercício físico, e a gente deve tomar cuidado para que em nenhum momento a gente leve riscos aos nossos pacientes. Sempre o benefício da reabilitação. Cuidar, quando o paciente em repouso já apresenta valores entre 88% e 92%, às vezes é um paciente com alguma doença crônica de base respiratória, como uma DPOC, ainda ele já convive com essa saturação baixa. Mas um paciente que não tem nenhuma doença ou que não costuma ter uma saturação baixa e encontra-se neste valor, a gente deve ficar ligado. Verificar a pressão arterial durante, antes e depois da sessão, bem como o cansaço, fadiga, falta de ar a partir do board, que a gente já viu aqui durante o curso. Os DPIs, em momentos como a COVID, como momentos como pandemia, ou momentos com sintomas respiratórios, então, mesmo que já vacinados, todo cuidado é pouco. Questionar sempre o paciente quanto à alimentação, hidratação, medicação, estresse, sono, são fatores que estão relatados durante a reabilitação que podem interferir totalmente na realização do exercício.
paciente que não dormiu bem, ele não recuperou, ele não descansou, se ele não se alimentou, não tem calorias para disponibilizar para que a gente consiga fazer atividade física, se ele não está hidratado, pode ter algum sintoma durante o exercício. Então, tudo, imagina a medicação física, paciente que não tomou antihipertensivo, não tomou a sua glicose, algum remédio que ele costuma tomar e na hora do exercício a gente vai perceber isso? Não, a gente percebe antes. Então a gente evita qualquer contratempo, qualquer prejuízo ao nosso paciente. Realizar uma avaliação detalhada para prescrever esse protocolo, incentivar a educação em relação a hábitos de vida, ressaltar a importância de uma equipe multi, então sempre proporcionar ao paciente um tratamento sempre completo. Realizar a higienização das mãos, todos os equipamentos, né, evitar contaminação cruzada de um paciente para o outro. Focar em exercícios que atendam a demanda do paciente, para que ele se torne as suas AVDs, retorne, desculpe, de forma similar ou melhor do que antes da instalação da doença ou do processo de envelhecimento. Então, como eu sempre digo, basear a nossa reabilitação naquilo que o paciente precisa, para que ele volte para a sociedade o melhor possível. Isso é reabilitação. Sempre educar o paciente, os familiares em relação ao envelhecimento, a doença, fisiopatologia, sintoma, fatores de risco, até os riscos do tratamento, para melhorar a aderência do paciente. A gente só faz aquilo, a gente só gosta e se apaixona por aquilo que a gente conhece. Então, cabe a nós sabermos educar, mostrar ao paciente, à família, o que a gente está fazendo, o que o paciente tem, como a gente vai mudar a vida desse paciente, para que todos ao redor, todos aquele ambiente, toda aquela família entrem conosco nesse processo, nos auxiliem, para que dessa forma a gente alcance aquilo que o paciente quer e necessita. Não adianta só o fisioterapeuta fazendo sua parte, pode ser o melhor fisioterapeuta do mundo, se os cuidadores, o idoso, a família, os amigos, todos que estão naquele ambiente sejam também facilitadores e não barreiras. Isso é o mais importante. Estimular o paciente sobre a importância de realizar exercícios diários, mudar esse hábito de vida, introduzir atividade, exercício físico, né, na vida deles. O princípio da individualidade biológica, então, prescrição individualizada a partir das boas avaliações, da faixa etária, dos riscos, das condições funcionais daquele paciente. Exercícios de alta intensidade devem ser sempre realizados com cuidado, atenção. A gente já viu aula de HIIT, que é uma modalidade que vem crescendo muito, mas ainda tem que ter muito cuidado na população idosa. Durante o exercício, sempre, parece óbvio, mas muitos filhos ainda ficam no celular, ainda tem pouca atenção, mas sempre atenção ao paciente, aos sintomas, sinais, avaliar periodicamente, bem como as dificuldades na realização de alguns exercícios. Então, os sinais vitais, eles são guias, são parâmetros, eles nos mostram aquilo que deve ser feito, como fazer, quando interromper, quando progredir. Então, cuidado, filhos. Não fiquem desatentos, porque pode acontecer uma intercorrência no meio do atendimento de vocês que pode mudar a carreira de vocês. Ou vocês podem salvar esse paciente, ou vocês podem prejudicar esse paciente, dependendo daquilo que você fizer. Então, fiquem sempre ligados. Não realizar os exercícios diante de alguns fatores, uma frequência cardíaca de repouso muito baixa, menor ou igual a 40, ou maior ou igual a 120, pressão arterial sistólica em repouso, menor que 70, desculpa, ou maior que 180, pressão arterial distólica em repouso maior que 120, angina, aquela dor no peito que não passa, né, angina de esforço, desculpa, angina de esforço é aquela que, quando para o esforço, ela reduz, tá? Então, mas, embora nenhuma das anginas, a dor do peito é um sinal, a gente deve levar o paciente ao exercício. Presença de palpitações, falta de ar, tontura, suor, náusea, paciente febril com uma temperatura corporal acima de 38 graus, saturação de oxigênio, como eu falei ali, né, deu 92% como limite, arritmias,
taquipneia, falta de ar, pior nível de consciência, tudo que a gente já sabe, mas que eu ilustrei nesse guia para que fique muito claro para todos vocês aquilo que a gente deve cuidar para ser um fator contraindicação do exercício físico, para que todos nós tenhamos segurança na abordagem para o nosso paciente. E aí, físicos, como que funciona uma intervenção multicomponente, uma avaliação uma sessão de exercício multicomponente? Eu vou descrever esse segredo que eu faço, que eu ensino a todos os fisioterapeutas há 3 anos nos meus cursos, onde na mesma intervenção a gente vai ter vários componentes: aeróbico, mobilidade, flexibilidade, core e abdominais, que é a parte de força, exercícios resistidos, pode entrar o TMI, e ao final, exercício de coordenação, equilíbrio cognitivo, aquilo que o paciente precisa. O aeróbico, 15 a 20 minutos. A mobilidade, flexibilidade, alongamento depois do aeróbico, por quê? Muitas vezes o nosso paciente fica cansado depois que ele faz o exercício aeróbico, ele tem que interromper várias vezes um ciclo ergômetro, uma caminhada, um degrau, uma dança, um step. Eu vou falar depois das opções que a gente tem. Então, a gente relaxa um pouquinho, o paciente pode deitar, pode ficar na maca, pode tranquilizar, que a gente vai fazer tanto uma mobilidade articular, uma flexibilidade muscular, alongamentos ativos, passivos, ativos assistidos, para que entre 5 e 10 minutos ele se recupere, para nós entrarmos no pior bloco, que é o bloco de força, que é o que vai exigir mais do paciente. Até agora, o aquecimento do aeróbico ajudou na irrigação do oxigênio dentro do músculo, para que na força aquele músculo trabalhe melhor, seja mais funcional, mais forte, recrute mais fibras e dessa forma a gente consiga melhorar o trofismo e a função de verdade deste músculo. Então a gente vai gastar em torno de 10 minutos ali no core. Primeiro a gente sabe que o core da gente, nosso powerhouse do Pilates, né, é uma das partes mais importantes, são grandes grupos musculares de abdômen, glúteos, coxas, lombar, são músculos que nos dão estrutura. Então, primeiro a gente trabalha essa questão da estrutura e depois os exercícios resistidos de membros superiores, membros inferiores, movimentos apendiculares e também, por que não, o diafragma com treinamento muscular respiratório, o TMI. Então, em torno de 10 aí mais 20 minutos, em torno de 30 minutos da nossa intervenção, vai ser na parte de força, sabendo a parte de força é a mais importante na população idosa e mais necessária. É a partir da perda de força que muitas quedas ocorrem, muitas funções são prejudicadas, como a gente já falou bastante sobre isso. Por último, 10 minutos finais, a gente vai ver o que o paciente tem mais dificuldade: coordenação, equilíbrio, estímulo cognitivo. A gente vai dar esse estímulo para ele ao final, com circuitos, com dupla tarefa, com treinos de marcha, com estímulos cognitivos, aquilo que o paciente precisa. Ao final, até para quê? Desaquecer o nosso paciente, preparando para finalizar a nossa sessão. É uma estrutura de 50 a 60 minutos, no qual você vai entregar um treinamento baseado no multicomponente, aquilo que é o melhor hoje para a população idosa. Eu montei esse guia a partir das melhores evidências da minha experiência profissional, aquilo que dá certo e aquilo que o paciente gosta, físico. Então, esses critérios são os mais importantes hoje. Como progredir? Como melhorar cada um desses componentes? O aeróbico, a gente vai ter 3 maneiras, tá, físicos? A gente tem os cálculos, né? Que a partir de valores testes funcionais, por exemplo, eu vou lá fazer um teste de degrau, que eu já ensinei para vocês. Aí eu vou trabalhar entre 60% a 80% da frequência que esse paciente alcançou no teste de degrau. Lá na aula do teste de degrau, eu faço cada passo a passo com vocês. Tem o cálculo da frequência cardíaca de Carbonem, né? A gente faz também 220 menos a idade. Tem aqui um cálculo já mais completo,
A gente vai pegar também, já fizemos as aulas de avaliações para a gente entender esses valores, a gente vai pegar a intensidade do treino, sendo, que inicialmente a gente pode começar a progressão nesse 50%, 60%, ir progredindo para 60%, 70% e 70% a 80%. Se a gente passar de 80%, já é um treinamento intenso, uma reabilitação intensa, que não é o objetivo com nossos pacientes idosos, mas sim moderado, entre 50% e até o máximo de 80%. Temos o Borg, então de 4 a 6, 5 a 7, 6 a 7, a gente vai progredindo conforme a percepção do nosso paciente. O Talk Test, também é uma ótima alternativa, que o paciente vai falando para nós, a gente vai, através da fala dele, entender em qual intensidade ele está. Beleza? E o VO2 máximo, né, um teste cardiorrespiratório máximo, geralmente é utilizado em laboratórios, grandes centros de pesquisa. A gente pode utilizar essa captação do VO2, como o corpo capta e trabalha com esse VO2 máximo. O componente de mobilidade, flexibilidade e alongamento, então irão se manter iguais ao longo das semanas, focando naquela articulação que tem menos mobilidade, ou grupamento muscular que quer trabalhar mais alongamentos. A parte de força também, filhos, vai evoluir conforme a porcentagem da repetição máxima, começando com 40% e indo até 80%. Lembrem, eu deixei aqui 1 a 3 meses, 3 a 6 meses, isso aqui é mais um protocolo da Cardio Respira, mas a cada 3 meses, pelo menos, é importante que você reavalie o seu paciente para que você tenha parâmetros de poder progredir e melhorar o seu paciente. Então, 40%, 60%. Aqui na parte de abdominais, né, core, pilates, então a gente pode ir melhorando o tempo, o número de repetições também, para que vá ficando mais difícil, o número de séries dos nossos pacientes. A gente pode utilizar o Borg também para percepção de esforço, se a gente não tem um teste de um RM. A gente vai aumentando o número de séries, o número de repetição, que isso vai ser volume de treinamento dos nossos pacientes. Exercícios de coordenação, equilíbrio cognitivo. Isso, por exemplo, de coordenação, a gente vai dificultar as tarefas mais simples, aquelas tarefas mais complexas, as duplas tarefas, o paciente caminhando na escada horizontal, falando números, falando cores, falando animais, mostrando algum objeto. A gente vai deixando desde aquela caminhada em linha reta, que é uma caminhada com os 2 pés fora, os 2 pés dentro da escada, até dificultar cada vez mais. Coordenação, a gente vai evoluindo conforme aquilo que o paciente precisa e ele tem necessidade. Cognição, vai dificultando jogos mais simples, memória, por exemplo, até os mais complexos, palavras cruzadas, estimulando essa cognição. Lembrando, né, segundo a nossa aula de avaliação da cognição, a gente pode estimular isso na nossa reabilitação desde o movimento, quando a gente pede para o paciente iniciar um movimento, já estamos fazendo um estímulo cognitivo. Equilíbrio, dificultar iniciando, por exemplo, apoio bipodal, evoluir para um apoio unipodal, depois com plataformas estáveis, com os olhos fechados, introduzindo movimento. A gente vai adicionando fatores para dificultar e poder progredir semana a semana, sessão a sessão, mês a mês com o nosso paciente. Circuitos, né? Então vai muito da criatividade, dos materiais que você tem, o espaço que você tem, dos mais simples, como sentar e caminhar reto, até os mais complexos, caminhadas laterais, posteriores, com obstáculos, com o que você tiver necessidade e o que você tiver de material para utilizar. Ideias de exercícios. Então, o aeróbico, nós temos o ciclo ergômetro, caminhada ao ar livre, esteira, marcha estacionária, subida e descida de degraus, polichinelo, dança. Tudo isso aqui vai da criatividade de vocês. Mobilidade, nós sabemos que as articulações que necessitam mobilidade é o quadril, tornozelo, coluna torácica e ombros. Então, essas são as articulações que necessitamos mobilidade, quanto que joelho, por exemplo, coluna lombar e outras articulações são estabilidade, trabalhar força e não mobilidade. Core, abdominais, são as nossas pranchas,
tanto as suas variações, as pontes, Superman, canoinhas e o Pilates com uma gama gigante de exercício. Então, todos esses exercícios eles podem progredir ou regredir, dependendo do perfil e necessidade do seu paciente. Os exercícios de força devem ser baseados em exercícios funcionais, aquilo que o paciente faz no seu dia a dia, e não em grupamento muscular. Então, por exemplo, um agachamento, a extensão de joelhos, avanços, o terra, né? Deadlift, puxada horizontal, puxada vertical, empurrada vertical, empurrada horizontal. Então, é isso que a gente faz no dia a dia. A gente senta, levanta, a gente pega algo no chão, a gente caminha para frente, para os lados, a gente roda, a gente pega alguma coisa, a gente empurra uma porta. É isso é funcional. E aí cada um deles tem suas variações, tem como fazer com elástico, com peso, com caneleira, com dumbbell, com kettlebell, com o peso do corpo, com a gravidade. Então, esse é um guia que vai nortear passo a passo de como fazer você progredir, de 10 exercícios que você deve ler, você deve ter como guia de bolso para melhorar a sua reabilitação física. Aqui, o treinamento muscular inspiratório, muito importante, né? Então, a gente começa uma intensidade definida, a gente vai ter essa aula para você saber a intensidade, para você progredir, para você prescrever o TMI, mas começa em torno de 30% a 60% da força muscular, 3 a 5 séries, de 8 a 10 repetições, descansa 1 minuto em cada série. É como se fosse uma musculação, exercício de força, mas para o nosso diafragma. Dessa forma, a gente sabe todos os benefícios da população idosa do TMI, visto que o diafragma é um músculo grande, está correlacionado com funções físicas que a gente necessita na pessoa idosa. O que mais? A escala Borg, então, né, já de presente para vocês, de 0 a 10, sendo que a gente deve trabalhar aqui entre os 5 e até um 7. Então, vai de 4 a 7, aproximadamente, a população idosa, tanto em números, quanto em escrito, quanto em cores, quanto em carinhas, para todos os pacientes idosos entenderem. Aqui é o Talk Test, né? Então, pode ver que aqui está o Borg, de 0 a 10, e aqui está praticamente bem claro. Moderado, então, o paciente consegue fazer algumas frases curtas, e já no intenso ele começa a apenas conseguir falar poucas palavras. Está caminhando, fala, tá bom? Tudo bem. Então, isso já é muito intenso para o nosso paciente. Ele tem que conseguir falar na frases curtas. E aí, seu João, durante o exercício, você está bem? Tô bem, filho. Uma frase curta. Você consegue porque ele está no exercício moderado. E aí, durante a força, por exemplo, muitas vezes em 10 repetições de força, ele já nem consegue falar ao final, que nem a gente na academia, a gente só quer finalizar as 10 repetições. Então, o talk test é um teste da fala, já é validado, muito claro. Só ouvindo o paciente, a gente já sabe que intensidade de treinamento a gente está. A gente tem os cálculos da frequência cardíaca para monitorar, a gente tem o Borg, a gente tem o teste da fala, para saber a intensidade que está esse exercício, sabendo que intensidade leve não vai levar muito benefício aos sistemas do nosso paciente. E aqui, ao final, as referências. Então, aqui, só para vocês lembrarem, né? 2024 a gente estará no curso presencial juntos. Espero todos vocês. É uma honra estar auxiliando vocês nos seus atendimentos. Contem comigo, nos vemos em breve e aqui estão meus contatos. Muito obrigado, Físio. Espero que tenha esclarecido sobre o guia de reabilitação hoje aqui para vocês. Qualquer dúvida, contem comigo. Vamos entregar uma reabilitação de primeiro mundo aos nossos pacientes idosos.